Existem obras que são simplesmente atemporais. Por isso eu estou hoje aqui para falar sobre a peça de teatro A Invasão, do Dias Gomes, que foi escrita na década de 60, mas até hoje traz questões muito relevantes. Eu sou André Guerra e se você gosta de literatura, se você gosta de arte, cola comigo aqui nesse canal para a gente poder mergulhar no mundo da arte e da literatura. A Invasão, de Dias Gomes, uma obra escrita em 1960, uma peça de teatro. Dias Gomes, um dos nossos maiores, dramaturgos, a gente tem aí no mesmo nível de um Nelson Rodrigues, Augusto Boal, enfim, não vou aqui dizer, esse é melhor, aquele é melhor, enfim, a gente tem grandes nomes no teatro brasileiro. Dias Gomes, com toda certeza, é um deles. Você precisa conhecer mais Dias Gomes, autor, por exemplo, do Pagador de Promessas, que é a peça mais famosa dele. Hoje a gente está aqui para falar sobre A Invasão, uma obra que inclusive foi censurada durante a ditadura militar, em 1969, pelo nível de denúncia, pelo nível de reflexão a respeito de questões sociais, questões socioeconômicas, questões de falta de oportunidade, de exploração dos oprimidos, de demagogia de políticos. Então, são corrupção da polícia, são muitos aspectos trabalhados na obra A Invasão, de Dias Gomes, e por isso, óbvio que no período truculento, da ditadura militar, sobretudo 69, após o AI-5, é óbvio que uma obra como essa seria censurada, foi liberada algum tempo depois, não foi a única obra censurada do Dias Gomes, é importante que você saiba isso também. Essa obra está sendo cobrada pelo vestibular da UESB, na Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, em 2026. Então, se você está se preparando para o vestibular da UESB, você precisa ficar muito atento, muito atenta a esse vídeo aqui. Mas, se você não tem nada a ver com vestibular, mas você é amante da literatura, é amante do teatro, é amante das artes, com certeza você vai gostar da peça A Invasão. Eu espero que eu consiga transmitir isso para você aqui. São inúmeros aspectos sociopolítico-econômicos abordados, e humanos também, abordados na obra A Invasão, na peça de teatro A Invasão, do Dias Gomes. Uma obra realmente impactante, belíssima, não porque são coisas fofinhas e românticas que acontecem, não por isso, belíssima pelo nível de abordagem que o Dias Gomes é capaz de fazer, com uma linguagem muito coloquial, porque tratando bem dentro do contexto que ele aborda. E que contexto é esse? São pessoas em condições super precárias de vida, socioeconomicamente desfavorecidas, pessoas que moravam numa favela. Houve uma tempestade, uma chuva, um deslizamento, de uma encosta, e o barraco daquelas pessoas ali, os barracos daquelas pessoas foram destruídos, foram levados pela correnteza, e aquelas pessoas tiveram que invadir uma construção abandonada, um prédio inacabado, que ali só o esqueleto de concreto, só a armação do prédio. Por isso, aquele local passou a ser chamado de Favela do Esqueleto. Favela do Esqueleto. Olha só. Então, uma família, depois outra, começaram a ocupar ali aquele prédio, a Favela do Esqueleto, e elas vão se relacionar entre si, e também essas famílias, esses moradores a partir de agora eu vou chamar de Favela do Esqueleto, esses moradores da Favela do Esqueleto também vão se relacionar com algumas pessoas que não estão lá. Uma delas, por exemplo, é o Mané Gorila. Quem é o Mané Gorila? Um aproveitador. Um aproveitador que é cabo eleitoral de um político corrupto, de um deputado corrupto e demagogo, aqueles que prometem para ganhar voto, para ganhar apoio, no fim das contas não lembram nem quem é você, não lembram nem que você existe. Então, o Mané Gorila, ele é aquele cara que ele está em contato com todos os lados. Ele é cabo eleitoral do deputado, ele explora as pessoas que já são oprimidas, que já estão ali naquela condição precária. Ele tem uma articulação também com a polícia, ele compra a polícia ou policiais, membros da polícia, quando é necessário. Ele também tem um acordo até mesmo com motoristas de pau de arara. Para você que não sabe, um pau de arara, são aqueles caminhões que levavam pessoas do sertão para o sul do país. Isso aconteceu durante muito tempo e hoje eu não duvido que exista ainda, Então,
motoristas de Pau de Arara tinham uma espécie de convênio com ele. Então ele era informado quando chegava ali uma leva de retirantes vindo do sertão e para poder fazer ali o seu jogo. E que jogo era esse? Ele levava essas pessoas até a favela, ele arranjava tábuas para as pessoas construírem o barraco e por conta disso aquelas pessoas eram obrigadas a pagar um aluguel para ele. Então todo mês tinham que pagar alguma coisa para ele. Ou seja, tem outra palavra para a gente descrever o Mané Gorila do que um aproveitador? Ah, André, mas ele tinha direito de fazer isso? A questão aqui, muitas vezes no Brasil, a questão ultrapassa o direito. Ultrapassa o direito. Como assim, André? Repare só. Isso, inclusive, é descrito, né? Em diálogo, isso é deixado bem claro na obra. Como é que funcionava ali. Por quê? Ele não tinha direito. Tá, legal, beleza. A pessoa podia não pagar a ele. E se não pagasse, acontecia o quê? De repente, durante a noite, o barraco dela pegava fogo. Ou então ela era assassinada. Ou então aparecia um bandido lá e ia tomar o barraco dela, colocar ela pra fora e ocupar. E ela ia ficar sem ter onde morar. Então aquelas pessoas, é mais um grau de opressão que aquelas pessoas sofrem. Além da opressão, da pobreza, do abandono do governo, da falta de oportunidades, da falta de uma assistência, da falta de uma moradia decente, ainda ter um aproveitador, alguém para extrair, extorquir, retirar, roubar mesmo o pouco, o quase nada que elas têm. Então é uma denúncia muito séria que o Dias Gomes fazia naquela época e hoje, se você procurar bem, você vai ver que isso ainda não acabou. Outro personagem externo, já que eu estou falando aqui desse núcleo opressor, então tem, além do Mané Gorila, tem também um deputado, que é o Deodato, um deputado corrupto, demagogo, já descrevi um pouco dele aqui, que aparece numa hora oportuna, né? O que é que acontece? De repente, chega a polícia lá. 2 tiras, né? O Dias Gomes chama de primeiro tira e segundo tira. E um comissário. Chegam lá para poder expulsar aqueles moradores da favela do Esqueleto. Ó, todo mundo tem que sair daqui porque eu recebi ordem, esse prédio aqui ele é privado, né? Que prédio é esse? Eu vou aproveitar e fazer um parênteses aqui e te explicar. É um prédio em construção e seria um hospital. A empresa que estava construindo o prédio para o governo não recebeu o dinheiro do governo e por isso a obra foi paralisada. Disse, não construo mais nada aqui, não estou recebendo dinheiro. E aí fica naquele stick e puxa, naquele é meu, é seu. Ah, mas você termine de construir, então me pague. E ninguém paga, ninguém constrói e ficou lá. Então chega lá o comissário e os 2 tiras para poder tirar, né, para poder expulsar as pessoas dali, os moradores ali da favela do Esqueleto. Na hora H, quando já tá todo mundo saindo, quem é que aparece? O Deodato. Diz, peraí, você não vai tirar ninguém daqui, tal. Ah, é minha responsabilidade, eu assumo a responsabilidade, você tá falando com um deputado, etc. Pô, e todo mundo, né, aqueles moradores ali, alguns inocentes, né, sem um nível de escolarização, sem um nível de instrução que permitisse ver aquela demagogia, que permitisse ver que aquilo era uma farsa, mas eles acabam, nossa, deputado Deodato, maravilha, virou Deus no céu, deputado Deodato na terra até as eleições, porque ele perdeu e depois desapareceu e ninguém queria mais saber dele, mas naquele momento ele foi o salvador da pátria, né? Depois isso é revelado pra gente que os policiais, aquele comissário e os 2 tiras, os 2 policiais, foram comprados pelo Mané Gorila. O Mané Gorila foi lá, prometeu um dinheiro para eles, né? Pagou um dinheiro para eles fazerem aquele teatrinho ali. Na verdade, não ia tirar ninguém dali, foi só para o deputado Deodato se sair de porreta na história. Então tem esse núcleo opressor e tem um núcleo oprimido, que são as pessoas, os moradores ali da favela do Esqueleto, os moradores ali daquele prédio, cada um se arrancha num pedacinho que vai ser chamado de apartamento. Né? Então, o lado direito, o lado esquerdo, aí depois no primeiro andar tem outro também, uma família fica de um lado, outra família fica do outro, e são diversos perfis, são diversas atitudes que são trabalhadas ali. Né? Então, por exemplo, tem o Bené, um ex-jogador de futebol que perdeu tudo, não se fez, né, na vida, fez um sucesso durante um tempo, mas acabou na miséria, e quer porque quer que o filho dele se torne um jogador de futebol também. Aí obriga ele a treinar futebol, porque vai chegar o olheiro do Flamengo, ele quer que o cara treine no Flamengo, o cara não quer jogar futebol, ele até gosta de jogar, mas não quer ser profissional, sabe que não é tão bom assim, né, a vaga acaba indo para um outro cara, então tem uma discussão entre eles. E o Lula, que é esse filho do Bené, o Lula, que é uma personagem central da obra, uma personagem importantíssima da obra. O Lula,
Porque ele é um daqueles que quer lutar por melhores condições de vida. Ele sabe que aquilo tudo está errado, ele acredita que é possível fazer alguma coisa para forçar o governo a dar melhores condições para ele, para eles, né, para aquelas pessoas, sabem que eles não podem ficar ali como oprimidos. E, ou seja, é uma pessoa que está conectada com ideais ligados ao social, os ideais socialistas. A gente está falando aqui da década de 60, certo? Então, década de 60, havia um avanço dos ideais socialistas, marxistas. O Dias Gomes, ele era um dos porta-vozes, né, dentro da literatura brasileira dessa linha de pensamento, e a gente sabe que havia também uma opressão muito grande, por isso a obra foi censurada. O Lula, ele tem um amigo que é o Rafael não aparece na obra, ele só é citado na obra, e o Rafael é que tem, né, que é um cara estudado, é um cara que lê muito e que transmite essas ideias ali para o Lula, e o Lula entra em vários embates com aquelas pessoas porque ele quer resistir, ele se nega a sair dali, ele quer lutar, ele acredita que eles têm direito a ser respeitados, a ter mais oportunidades, tá? Então é como se fosse assim, o Lula, ele é meio que o porta-voz do Dias Gomes dentro da obra. Tem um outro núcleo, que é o núcleo da família que veio no Pau de Arara, o Justino, Santa, Tonho, filho mais velho, Malu, a filha do meio, e Rita, a filha menor, e no início da obra tem um bebezinho, que é o quarto filho deles, né, dos que estão vivos, porque muitos morreram de fome, de sede, da miséria, da seca, certo? Então é uma seca muito, muito intensa, da qual eles fugiram, e no início da obra o bebezinho ele morre de fome. Morre naquela condição miserável, então é muito dramático tudo isso, como acontece, e uma coisa impactante é que o Justino e a Santa, lógico que eles sentem, mas eles não se desesperam com a morte do bebê. Por quê? Porque parece que eles já estão acostumados àquilo. É muito triste, é muito doloroso tudo isso, mas ao mesmo tempo muito impactante, e coloca a gente para refletir sobre a história de uma desigualdade estrutural existente no Brasil. O Tonho, ele arranja um emprego, ele quer ficar por ali, pela cidade, ele já conseguiu se adequar, só acredita que logo vai conseguir sair dali, melhorar de vida e tudo mais. A Malu é a filha do meio, ela é bonita, em alguns momentos isso é destacado por outros personagens, é uma jovem bonita que chama atenção. Tinha recebido uma proposta do coronel, né, lá de onde eles moravam, para colocar uma casa para ela, ser uma amante ali do coronel. Não, ela se negou, não quis. Ela até fala que se arrepende. Aí já liga um alerta aqui pra gente, tá? Porque vai ter um choque de visões de mundo pelo seguinte: Lula é apaixonado por ela gosta do Lula também. Ela gosta do Lula também. O Lula, ele tá disposto a casar com ela para viver, lutar juntos na miséria. Né, aquela coisa até um pouco romântica, a visão dele, né, romântica do ponto de vista de um certo heroísmo, né, de enfrentar o que for necessário para vivenciar o amor, e ela fala assim: rapaz, não tem condição da gente viver assim e tal. E no fim das contas, o que é que acaba acontecendo? Na aparição do Deodato, o deputado entrega um cartãozinho para ela e fala assim: olha, aparece lá no meu escritório que eu vou arranjar alguma coisa para você. Tem um emprego para você lá. Esse emprego não era emprego, a gente já fica sabendo logo depois. Ele vai colocar ela num apartamento que ele tem, tá? Ele vai dar roupa, etc, dar coisas, né, luxo para ela, e ela vai ser amante dele. Ele é casado, tem filho, e a Malu vai acabar sendo amante dele. Aparece toda pintada, toda emperequetada, né, arrumada, assim, até meio brega, né, ele fala na obra, né, um pouco extravagante demais. E a Rita, que é a filha menor, né, no início da obra ela é muito adolescentezinha, mas logo depois que ela vê a trajetória da irmã, a Rita dá a entender de que ela começa a se prostituir, né, porque ela se arruma, sai, enfim, diz que vai cuidar da vida dela. São caminhos, né, muitas vezes, que a ausência completa de oportunidades e de condições e de uma assistência governamental acabam conduzindo as pessoas. Isso tudo é muito importante que seja discutido, é muito relevante que isso seja chamado a atenção, e o Dias Gomes faz isso nessa obra. Tem também o Bola 7, que é um compositor, ele faz um samba e atravessa ao longo da obra, fica o tempo todo aquela ideia ali de que o samba dele vai dar certo, que vai ser gravado, que ele vai colocar num disco, etc, etc.
Então a história vai rolando com diversos episódios de exploração, discussões a respeito do que pode, do que não pode, das oportunidades e da ausência de oportunidades, né? Por exemplo, um determinado momento a Santa, ela vai pedir esmola. Santa, mulher do Justino, ela vai pedir esmola na rua e traz comida para casa, e o Justino ele vive aquela crise, né? Porque ele é o chefe da família, ele é o provedor, ele veio do Nordeste trazendo, foi, né? Eu tô no Nordeste. Então ele foi do Nordeste para o Sudeste em busca de dar uma oportunidade, uma vida melhor para a família, e ver ali tendo que se alimentar por esmola que a mulher dele pediu. Então tem uma questão cultural envolvida nisso aí, que não pode ser deixada de lado. E o Justino, né, juntamente com a Santa, eles têm uma ideia fixa, eles se arrependem, né, quando se vê naquela condição, e têm uma ideia fixa de voltar para o Nordeste. Então eles começam ali a apertar o cinto mesmo, passar fome, para poder juntar dinheiro para comprar as passagens de Pau de Arara de volta ao seu local de origem, que não fala qual é, de onde, de que estado eles saíram. Ele vai lá juntando dinheiro, os filhos, nenhum deles quer voltar, acaba que no fim das contas eles vão voltar sozinhos, mas quando ele está perto de conseguir o dinheiro todo, aparece o Mané Gorila, chega até ele, né, fica sabendo que ele tá com dinheiro e chega ali para explorar mais uma vez. Diz: rapaz, olha o seguinte, aquelas madeiras que eu te consegui lá na favela, o Justino argumenta, pô, mas eu não cheguei nem a construir, mas não importa, eu vou perder as madeiras que eu arranjei e tal, como é que eu fico, eu também tenho as minhas dificuldades. Mané Gorila é um crápula, ele acaba tendo que dar ali todo o dinheiro que tinha junto, tem que juntar de novo, tá? Então tem uma passagem de tempo, passa 3 dias, depois 7 dias, depois 1 mês, depois 6 meses, não é um intervalo muito grande de tempo que a história acontece, tá? E a gente vai vendo, no caso, a peça de teatro, né? Ela é feita para ser encenada. Então vai vendo porque mais madeiras vão sendo colocadas e os apartamentos, como eles chamam, vão ficando mais estruturados. Tá? Então ele consegue o dinheiro de novo, só que ele vai ficar devendo o dinheiro do aluguel, porque o Mané Gorila ele chega para cobrar aluguel deles ali também, sob a ameaça de trazer bandidos para lá para ocupar, porque ele conhece um monte de gente que não presta e que adoraria ter um lugarzinho daquele ali. Então, para evitar problemas, né, também, mais uma vez, sob ameaças, por conta do medo, aquelas pessoas acabam cedendo àquela opressão do Mané Gorila. Justino e a Santa, eles resolvem, ó, dar no pé. Conseguiram dinheiro ali, acertam por fora com o motorista do Pau de Arara e eles vão se mandar. Só que o Mané Gorila fica sabendo. Depois que eles saem, o Mané Gorila chega lá na favela do Esqueleto e encontram, as pessoas disfarçam, né, para não dizer, o Tonho tá lá, né, ele desconfia, Tonho é o filho mais velho de Justino e Santa, desconfia que eles fugiram, vai atrás, o Tonho segue ele, o Mané Gorila, e pega uma faca e mata o Mané Gorila, tá? O Mané Gorila cai morto. Quando ele cai morto, as pessoas criam aquele, né, uma espécie de alvoroço. A polícia chega, eles fazem uma espécie de barreira humana, assim, né, para evitar que os policiais vejam vejam o corpo do Mané Gorila. Nessa mesma hora chega o Bola 7 gritando que o disco dele tinha saído e que o samba dele foi gravado, coloca para tocar e as pessoas começam a dançar ali, e no meio daquela festa trágica, né, diante de uma morte, a peça acaba. Então é uma peça realmente impactante, a invasão do Dias Gomes, com uma série de aspectos sociopolítico-econômicos e humanos sendo discutidos. Vale a pena fazer a leitura dessa obra, e é isso aí. Um abraço. Valeu.